Oi, gente, bom dia! Mais uma aula de ciências. Isso mesmo, mais uma aulinha de ciências, onde cada vez mais vocês vão aprender agora sobre as plantas. Nós estamos aí iniciando, né, a nossa unidade falando sobre as plantas e as partes da planta. Assim como nós, né, nós temos aqui cabeça, mão, pescoço, pernas, braços, as plantas têm suas partes também. E assim como os nossos membros, cada parte da planta também tem uma função específica e uma função muito importante. Nós temos também que prestar atenção e rever que as plantas, elas são o quê? Seres vivos. Elas nascem, elas crescem, elas reproduzem-se e morrem. Assim como nós, também seres vivos, não é mesmo? Isso daí eu sei que vocês já estão sabendo. Mas agora, vamos entrar, né, propriamente dito, como é que funciona dentro da planta. O que é que caracteriza cada parte da planta, qual a sua função. Antes de falar qualquer coisa, alguns bichinhos, assim como as abelhas, elas têm uma função muito importante nas plantas. Vocês sabiam que as abelhas, elas tiram uma coisa de um canto, não vou especificar o que, porque vai embaratinar um pouco vocês, mas elas tiram uma coisa de dentro da florzinha, de dentro lá da florzinha, que vai se transformar em fruto, e vai colocando no outro, e vai colocando no outro um pólen. Ela vai como se fosse semeando, e dali é que vai saindo os frutos. Por exemplo, num pezinho de maracujá, se não tiver aquelas abelhinhas para ficar ali, ó, polinizando todos os cantinhos, não vai dar muitos frutos. Então, olha como é interessante. A abelha que nós fugimos delas, né, porque elas picam, mas algumas, essa daí, por exemplo, ela só embaraça no seu cabelo, se pegar, mas ela não tem todo aquele ferrão não, certo? Ela é mais para isso, para polinizar as plantinhas. Então, cada bichinho, por mais insignificante que eu ache que ele seja, isso é o meu achar, que ele seja, mas na natureza ele tem sim realmente uma importância, a sua importância. Quando nós estamos relacionados falando sobre as plantas, o importante é que, por exemplo, que você veja que que a planta ela tem o seu tempo. Por exemplo, por que é que o nosso meio ambiente, nós dizemos que hoje nosso meio ambiente está sendo muito degradado, está sendo muito destruído pelo homem? Porque nós não estamos dando esse tempo para as plantas se reproduzirem. Apenas tiramos, e além de nós deixarmos as plantinhas, nós não deixarmos as plantinhas se reproduzirem, nós também estamos mexendo com quem? Com eles, com os animais. Porque os animais, o seu habitat natural é lá nas plantinhas também. É junto à natureza também. Pelo menos os silvestres. Os domésticos não estão lá conosco. Mas os silvestres são dentro da natureza, né? Dentro das matas nativas. Tia, o que é isso, mata nativa? São o quê? São aqueles lugares onde a vegetação ainda não foi mexida de maneira alguma pelo homem. Então, assim, espero que vocês estejam compreendendo aí. Então, agora nós vamos entrar aqui em cada uma das partes das plantas com bem calma para que vocês entendam cada uma. Então, vamos pegando aí o livro de vocês de ciências. Espero que vocês já estejam até prontinhos no seu cantinho. Lembrando que cada vez que nós formos fazer uma aula, vocês têm que fazer o quê? Ficar ali no seu cantinho, reservado, prestando atenção, assim como nós fazemos em sala de aula. Então, vamos lá. Coloquem na página 92. Página 92.
e vamos dar início. Diz assim: a maioria das plantas possui 5 partes: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Então vamos lá, né? Começando com a primeira parte, aqui na página 93, que diz assim: cada uma das partes da planta, né, possui uma função, né? Assim como os nossos membros, que a tia já tinha falado, também tem uma função. Ou seja, cada um desempenha alguma coisa para ajudar a planta a sobreviver, porque a plantinha é um ser vivo. A raiz, por exemplo, a raiz sustenta a planta na terra e retira dela água e sais minerais que produzem o alimento. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a minha plantinha. E aqui tem a raiz, né, que fica debaixo da terra. É debaixo da terra que essa plantinha, ela vai fazer o quê? Ela vai sugar, a raiz vai sugar alguma coisa que vai levar até a minha plantinha, certo? Vamos ver isso em prática. Então, vamos colocar em prática. Eu tenho aqui uma plantinha, né, ó. Eu plantei ela aqui, só para vocês verem. Eu fiz aqui uma mudinha, que é uma mudinha de uma plantinha medicinal, né, que é o famoso boldo. Então, assim, eu posso mexer nela porque eu vou plantar ela em outro local, viu, gente? Não vou fazer maldade com ela, não. Mas eu nem vou precisar arrancar, porque, ó, vou colocar bem próximo aqui. Estão vendo isso aqui, ó? Já é a raiz, porque ela é uma planta grande. Eu coloquei aqui no saquinho só para ela criar raiz, para mim poder apresentar para vocês. Mas olha, estão vendo aqui a raiz, ó? Já está até misturando com a da outra plantinha aqui, ó. A raiz é o que sustenta a planta. Se eu começar a puxar aqui todas essas raízes, ela vai fazer o quê? Vai cair a minha plantinha. E é dessa raiz que agora a tia vai tirar aqui o meu pezinho de boldo. Então, assim, para nós colocarmos em prática, né, vamos começar aqui. Essa aqui é uma plantinha medicinal, é o famoso boldo, que as pessoas usam para fazer chá, né? Então, eu coloquei ele aqui, é um saquinho pequenininho, ele é uma planta grande. Então, eu coloquei aqui somente para mim depois eu vou replantar ele num outro lugar, na terra mesmo, né, no chão. Aqui era só para vocês verem, então plantei para vocês observarem. Olha o que é que está sustentando ele. Você vê que o saquinho dele aqui é bem pequenininho, que é a plantinha desse saquinho mesmo. Olha o que que está sustentando ele aqui, ó. Vou puxar com bem calma. Olha aí. Já formou a raiz. Estão vendo, gente? A raiz, ela, claro que ela vai ser bem maior, né? Porque eu arranquei alguns pedacinhos aqui. Mas ela vai ser bem maior por conta que quando eu colocar ele lá na terra, quando eu plantar novamente isso aqui, então ele vai espalhar, a raiz vai espalhar. E é dessa raiz que ele vai começar a retirar o quê? A água. Você vê que tá bem molhadinho aqui, ó. Vai tirar a água para a planta e também os sais minerais que ela vai puxando da terra. Então, a raiz, ela tem essa função. Vamos lá agora para o que nós chamamos isso daqui, ó. Esse aqui é o caule da planta, né? O tronco da planta. Tudo que a raiz... Então, assim, aqui nós estamos falando o quê? Do caule. Então, assim, ó, esse aqui é o que nós chamamos de caule da planta. O caule, que é o tronco da planta, é de onde a raiz, ó, ela vem, ela pega todos os nutrientes e os sais minerais da plantinha e vai passando por dentro, né, da fibra desse caule e vai levando para as outras partes da planta. Essa minha plantinha aqui, que é o boldo, por enquanto, como ele é uma plantinha nova, ele só tem aqui as folhinhas. Essa plantinha ele não dá frutos, nem dá flores, ele só tem as folhinhas.
qual é a parte, qual é a função das folhinhas? As folhinhas, elas ajudam a plantinha a respiração, certo? A respiração das plantinhas é por aqui, é feita por aqui, pelas folhas. Então, ó, nós temos aí a raiz, nós temos o caule e nós temos as flores, as folhas, certo? Agora vamos passar para as flores. Então vamos lá, continuando, né? Nós já falamos aqui das folhas. Eu estou aqui com outro pezinho. Esse aqui é um pé de rosa, é uma roseira. Então nós já falamos um pouquinho das folhas, né, que são responsáveis pela respiração da planta, certo? Elas que absorvem a luz e o calor do sol, porque as folhas, elas vão servir o quê? Elas absorvem a luz e o calor do sol e servem de energia para a planta, né, para ela produzir o seu alimento. Agora vamos para as flores. Aqui vocês veem uma rosa, né? O que são as flores? Elas são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Depois as flores se transformam, tem algumas plantas onde as flores se transformam em frutos, como a flor da laranjeira e outros também. Vamos agora um exemplo mais prático. Vamos lá. Então, para a gente também passar para a outra parte, aqui eu estou pegando num galhinho de cajueiro. Nesse galho, ele está nascendo as flores. Só que essa aqui, diferente da flor da roseira, que ela apenas vai ser uma flor, ele vai servir para a reprodução. Por quê? Porque depois dessa florzinha, é que daqui vai nascer o quê? O fruto, que é o caju propriamente dito, certo? Então aqui, ó, nós estamos na época, deixa eu mostrar aqui outro galinho, ó, das flores, né, do cajueiro. Então, aqui daqui a pouco elas vão abrir, murchar, e daqui de dentro que vai sair, vai se transformar no caju, certo? Então aqui também vai ser um exemplo. Outro exemplo, então vamos lá, aqui um outro exemplo, aqui é uma bananeira, olhem aí, ó, esse aqui é uma bananeira, e esse aqui é como se fosse a sua flor. Quando ela estiver toda espetalada aqui, ó, vocês veem que já tem algumas partes dela aqui no chão, ó, ela vai murchando as partes aqui, aí é o tempo que essas bananinhas estarão boas. Então, quer dizer, cada função da planta tem uma função e cada parte da planta tem o quê? Tem a sua finalidade. E olha as abelhinhas que a tia estava falando, ó, são elas que vão até ali, aquele cajueiro, e que fazem reproduzir mais os cajus, porque elas tiram alguma coisa dali e colocam no outro lado. Tiram o néctar de um canto, coloca, poliniza no outro. Então, assim, essa é a função delas, ó, elas não fazem nada, são bichinhos inofensivos, essas, né, claro, que trabalham nas plantinhas também. Então, assim, vocês já viram aí vários tipos, né, de várias partes da planta, aliás, todas elas de uma maneira bem visual mesmo. Ó, juntando aqui, eu tenho um outro exemplo. Eu tenho essa plantinha aqui, ó. Estou passando por todo o canto onde tem as plantas, viu, gente? Vocês estão me fazendo andar. Essas plantinhas aqui, as flores, elas não vão se reproduzir. Por quê? Porque existem alguns tipos de plantas que elas têm diferentes modos de reprodução. Essa aqui, ela tem umas bases. Deixa eu pegar aqui uma aberta, mais pra cá. Ó, as bases tem a sementinha dentro, ó, bem pra cá. Então, essa aqui que está aberta, ó, tá vendo, ó? Olha o monte de sementinha que tem aqui da planta. Lembrando que aqui eu tenho novamente a ação das nossas abelhinhas, dos nossos bichinhos, ó, até aqui tem algumas. Por quê? Porque aí dá a garantia dessa flor estar sempre assim, porque eles vão polinizando as florzinhas, tá certo? E no caso dessas aqui, a florzinha, e tem a base também, porque vai ser o que? A reprodução da planta já vai se dar por meio das sementes, ó.
Vejam aqui, ó, das sementes que saem dessas bagezinhas aqui maduras. Então, assim, vocês aí estão vendo aí tudo passo a passo, né? Então, assim, vocês viram, já andei demais, andei bastante com vocês, atrás de planta de tudo que é jeito. Vocês viram raiz, vocês viram o caule, vocês viram o fruto, vocês viram as flores. Então, assim, cada uma das plantas, ela tem a sua função, ela tem a sua particularidade. Cada uma das partes da planta também são necessárias para a planta. Então, assim, vamos recapitulando o que nós temos aqui no livro. Que a raiz, ela sustenta a planta na terra e retira dela, né, a água e sais minerais para produzir o alimento para a planta. Que o caule, que é o tronco que nós chamamos, o caule sustenta os galhos, que seguram as folhas, as flores e os frutos, e leva os sais minerais, a água e o alimento para toda a planta. Olha a função aí do caule. As folhas são responsáveis pela respiração da planta, como a tia falou. Também absorvem a luz e o calor do sol, que serve de energia para que a planta produza o seu alimento. As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas, porque algumas depois da florzinha ela murcha e dali de dentro que vai saindo o fruto. Algumas não tem aquelas bagezinhas de sementes, como vocês viram também. Muitas flores se transformam em frutos, como a tia falou aqui, né? Como a flor da laranjeira, como também a flor do cajueiro, que foi o que vocês visualizaram. E os frutos guardam as sementes que darão origem a outras plantas. Geralmente os frutos se originam de flores, ou seja, né? Da florzinha ali do cajueiro, como a tia explicou, dali ela vai abrir todinho, depois ela murcha, e dali que ela inicia começando aquele cajuzinho, que foi no caso do cajueiro, que vai transformando no caju com a castanha. Então, assim, é muito interessante o processo natural das plantas, como elas nascem, como elas crescem, como elas se reproduzem de várias formas. Então, é bem legal que vocês conheçam cada uma delas, tá certo, gente? Então, assim, hoje a tia vai deixar essa aula aqui. O que é que nós vamos fazer para a nossa atividade? Olha o que é que nós vamos fazer. Eu tenho aqui a página 94, 95 e 96. São 3 folhinhas. Em uma dessas folhinhas, vocês vão colocar todo o nome, né, das plantas, das partes das plantas, que eu acho que já não tem mais nenhuma dificuldade, não é? Caule, fruto, folhas, o outro, raiz. Pronto, faltou a raiz. Eu tenho também aqui um diagrama onde vocês vão procurar essas palavras aqui dentro do meu caça-palavras, do meu diagrama. Também, ó, nota 10. E vocês vão desenhar, certo? Alguma dessas partes também, fazendo toda a correspondência, né? Então, assim, vamos fazer agora a nossa atividade, que ficou aí nas páginas 94, 95 e 96. E até uma próxima aula. Conto com a presença de cada um de vocês. Tchau!